Marido. A semana é a semana dos casais. Dos maridos, né? O que tem? Bom dia, Caio. Estou acompanhando o recorte do papo desde umas 8 horas no YouTube. 8 horas de hoje, são meio-dia e 23. Tenho 27 anos, sou casado há 2 anos e meio. E minha esposa tem uma percepção espiritual bem mais aguçada do que a minha. Visões, discernimento de espíritos, revelações, etc. Apesar de acreditar na sinceridade dela, às vezes tenho dificuldade em lidar com isso porque ela está sempre em batalha espiritual. É um nervosismo, é uma tensão, é um conflito. Batalha espiritual. Ininterrupto. É um estado de suspeição contínua. Imagina se você, para além do que você enxerga aqui, você entra numa de que você está vendo, sentindo outras camadas. Quando você não está vendo, você está sentindo. Não estou vendo nada, mas estou sentindo. Imagina como é um negócio desagradável. Se eu ando por aqui, além de tudo que tem aqui para eu ver, porque existe concretamente, eu sinto também, eu sinto. Estou sentindo, brother. Estou sentindo uma presença. Ai, Caio. Isso é uma presença. Está vendo? Não, mas eu posso sentir. Estou todo arrepiado. Você não está sentindo? Estou arrepiadão. Aí imagina, você vive com uma pessoa assim, minha esposa. Já imagina. Se a Adriana fosse assim. Meu amor, estou sentindo hoje, acordar, se ela já me chamasse, eu estou sentindo que a gente tem uma grande luta, uma grande opressão chegando. Todo dia eu tivesse um sentimento. Uma pessoa vai chegar, eu estou sentindo que fulano vem carregado, pesado. Por que eu estou dizendo isso? Eu posso ficar o resto do dia falando, porque eu já convivi com gente assim. Já. O movimento carismático dá uma permissão enorme para as pessoas viajarem da paranormalidade genuína ou até de uma determinada sobrenaturalidade espiritual genuína em alguns aspectos, para a esquizofrenia, para a loucura, para os processos psicológicos dissociativos, a gama que pode caber sob o espectro dessa designação ou dessas semelhanças. As variações são tão tênues, são 50 tons de cinza. De modo que, se alguém me pergunta, você acredita em dom espiritual sobrenatural, genuíno? Claro, meu Deus, eu cresci vendo. Não em escala industrial, não acredito que nada de Deus aconteça em escala industrial. Piscou, teve uma visão, atravessou a rua, teve uma sensação. Não. Se for assim, tem doença. Ou tem fajutice no processo. O que é genuíno não vem nessa escala. Ele se preserva. A Virgem não fica grávida do Filho de Deus todo ano. Não. É uma única vez na vida. As coisas não são assim. Paulo não vê Cristo todo dia. Todo dia, em cada esquina. Não, aconteceu uma vez. E outra vez o anjo do Senhor aqui, outro ali, olhe lá. Do contrário, não, andando pelo que sabia, pelo bom senso. Eu creio, se não industrializar, se industrializar, mecanizou, enfajutou. Na hora. Segundo, você crê em paranormalidades, ou seja, que pessoas têm desenvolvimentos psíquicos que conferem a elas a capacidade de, às vezes, discernirem, pensarem ou até perceberem camadas, dimensões, ou terem visualizações, ou premonições, ou conhecimentos de coisas não explicitadas, ainda ocultas ou guardadas. Sim, eu vejo todo dia, para mim isso não é nada demais. A mente tem também capacitações desse tipo e de muitos outros tipos. E daí? Aí você me pergunta, e você crê em que mais? Eu creio numa multidão de outras disfunções muito parecidas com esses elementos de natureza genuína, mas que são doenças de natureza dissociativa, são anomalias, são resultados de fixações mentais,
ou de misticismos exagerados, ou de histerias, ou de misticismos transformados num processo de ansiedade misturada com expectação de visualização espiritual. Mas tem bilhões de coisas que vão cabendo no degradê dessas sutilezinhas. Até a loucura, até o desvario mais inconcebível. Então, brincar com isso, lidar com isso e viver e gerenciar a vida ou tanger a vida em função disso nunca deu certo para ninguém. Nem quando se trata de alguém casado com uma mulher que tem espiritualmente dons genuínos. Eu já vi pessoas exagerarem na genuinidade do que tinham provado, todos se arrebentam. Ou aqueles que têm paranormalidades, mas ficam tão impressionados e tão autocentrados na sua paranormalidade, que acabam caindo no culto de si mesmos, no envaidecimento e numa necessidade de superioridade condutora sobre os que não têm esse poder, ainda que psíquico. E tem os outros que, por insegurança, por um monte de coisas, quando tem alguma coisa assim, ou algumas intuições que são louvadas como coisas diferentes, transformam aquilo ali no ponto de elevação, de superioridade, de afirmação dela sobre as outras pessoas. Isso é uma vaidade. Uma vaidade desgraçada. E no casamento, quando a mulher tem um dom desse, ela vira a bruxa do maridinho, a fada do maridinho, a Merlin do maridinho dela, a Merlin do maridinho, acaba em Merlin. O casamento vai a Merlin. Vai a Merlin. Vai pra Merlin. Vai pra Merlin. Viu? Eu já vi demais. Mas termina a história do amigo, eu fiquei em pé para descansar. E consequentemente, Caio, ela está sempre nessa batalha espiritual. E consequentemente diz que está mal, sabe? Eu oro por ela, digo que Deus quer nos dar paz. Porque não dá para ficar bem vivendo num mundo paralelo com essa intensidade. Ô Caio, eu tenho um tio que era paranormal, ele faleceu até pouco tempo. Cara, ele não estava nem aí para isso, brother. E ele ficava assim. E ele tinha essa pegada da paranormalidade. Tá? A gente perguntava, e aí, você não... Ele, não, bicho, esse trem só me enche o saco. E aí ele ignorou e viveu a vida dele numa boa. Porque isso nunca fez bem a ninguém. Ele nunca gostou disso. Isso não é uma vantagem, é uma desvantagem. E no caso da esposa dele, sinceramente, me parece que eu não conheço nada, a carta está no meio, mas me parece que ela é muito mais uma pessoa impressionada pelo movimento pentecostal. Tá com cara disso. Ela viveu muito isto e ela ficou com a cabeça tomada, mente saturada. E ele é um sujeito impressionável também, mas você veja a infelicidade dela. Se ela estivesse bem, ela estaria gozando. Agora é uma menina nova, casada, deprimida, pedindo oração, angustiada, porque vive lutando com um inimigo o dia inteiro, uma guerra espiritual. Como é que ela vai gozar como mulher se ela vive uma batalha espiritual? Ela vai... Que espontaneidade sexual ela tem com o marido, se tudo é uma batalha espiritual? Tudo é uma batalha. Tudo é o anjo do Senhor está aqui, o diabo está presente, meu Deus. Não dá para relaxar num mundo assim. É muito game louco o dia inteiro na cabeça. É tenso. É tenso. É um horror. É muito tenso. E aí? Pois então, Caio. Aí eu oro por ela, digo que Deus quer nos dar paz, mesmo em momentos difíceis, que seu jugo é suave, o fardo é leve, mas não adianta muito, e essa situação é recorrente nesse tempo de casado. Como proceder, Caio? Eu li seu livro de batalha espiritual e não sei se tenho dado pouca importância para a dimensão espiritual ou se ela que superdimensiona. Bom, se ele leu meu livro, meu livro não hipodimensiona, não diminui, não desvia. Ele trata com uma perspectiva bíblica. Sim.
Existe. Assim. É isso. Se for assim é. Se não for assim é outro fenômeno, é outra coisa, dando nome aos bois. Agora, claro, ele ainda está na dúvida se ela hiperdimensiona. É muito simples saber, gente. Seja a paz de Cristo o árbitro nos vossos corações. Esse é o critério. Produz paz. Produz alegria, paz, aí serenidade. Aí presta. É de Deus, é da vida. Não produz serenidade, alegria e paz. Não é de Deus, não é da vida. Eu não sei por que alguém tem que perguntar qualquer coisa depois que isso foi dito. Se o que Paulo disse é verdade, seja a paz de Cristo o árbitro para julgar tudo nos seus corações. Se é verdade, está tudo resolvido. A menos que eu seja um psicopata. Mas se eu sei minimamente o que Cristo ensina sobre como eu devo tratar a mim, o próximo e a vida. Sei. E tenho paz. Amém. Se aquilo não me traz paz, eu tiro aquilo da minha existência. Se o lidar com aquilo me traz serenidade, não me gera nenhum tipo de inquietação perturbadora, e eu me examino e assim me encontro pacificado, amém. Qual o problema? Então, que dom espiritual vai perturbar uma pessoa assim? Que graça de Deus vai miserabilizar a existência de uma pessoa desse modo? Que dom divino vai fazer tão mal à mente humana dessa forma? Sim, cara. É tão fácil responder. Ela precisa de ajuda. Ele crescer, né? Ele precisa crescer em maturidade para compreender bem esses significados. Leia o meu livro. Mais do que qualquer outro livro meu, você precisa ler o Espírito Santo, Deus que vive em nós. O Espírito Santo, Deus que vive em nós. Leia em voz alta com ela. É um livro que você pode ler em voz alta, capítulo por capítulo, cheio de histórias, de ilustrações bíblicas, de referências para você conferir aos milhares. Muitas mesmo. Para ler, são centenas e centenas. Para você ir internalizando a compreensão pela palavra. Leia com ela. E não discuta com ela sobre isso. Vá lavando a cabeça dela com a palavra. Ela precisa que o Evangelho purgue, limpe todo esse lixo nervoso, todo esse pentecostismo histérico e nervoso que foi implantado na mentezinha dela. E de certa forma na sua também, meu filho. Tá bom, querido? Só para finalizar, ele, Caio, fala assim, eu não quero entristecê-la, mas ajudá-la, porque ela teve uma vida muito sofrida. Ela não gosta de você, devido ao seu jeito de falar e vestir. Mas ela me ama e me ouvirá sem esse preconceito. Como posso me ajudar e ajudá-la? Você já respondeu. Eu já falei. Está resolvido. E ela não gosta de mim por causa do meu jeito de falar e vestir. Tá cheirando um pentecostalismo aí, não tá? Claro que tá, né? Não tá? Não cheirando não, eu tenho certeza. Tá fedendo. Não, tá cheirando só mesmo, mas né? É super pentecostal a cultura dela. Super. Ela não é daquele tipo que não gosta de mim também pelo meu modo de vestir, você entendeu? Vocês vejam no nível de pentecostismo, da musiquinha, do brinco, da saia, dos usos e costumes. É o Fashion Week do Caião. Fashion Week. Meu modo de falar, do tamanho do meu cabelo, da barba, meu modo de vestir, a minha varinhazinha aqui, que incomoda eles. Nosso amigo Chifre, que tem o seu devido lugar. Né? Tem suas expressões. Hoje a gente não usou o Chifre, a gente não usou ele em momento algum. Mas tem aqui, viu? Mas nunca não tem, né? Não, nunca tem não aqui, tem. Tem chifrinhos nunca diversos. Não tem. Vem me ver TV, o canal é você.